Olá pessoal, e agora vamos falar dos níveis evolutivos do signo de Escorpião. Fiquem ligados que vai ser logo após a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. E se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha que ajuda pra caramba. E também comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos também, tá bom? Então vamos lá? Como é que as pessoas se apresentam no nível 1 do signo de Escorpião? Nesse nível 1, geralmente as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de domínio, de dominar e ter poder sobre tudo e todos. O objetivo maior dessas pessoas é obter o poder não só das pessoas mais íntimas, das pessoas que amam, mas também de dominar grupos, de ter o domínio de grandes grupos, de às vezes até mesmo se tornar um ditador, né? Que a energia de Plutão, quando ela se desequilibra, ela tem muito disso. Então existe essa questão também nesse nível 1 do signo de Escorpião, das pessoas quererem dominar não só aquelas pessoas mais próximas, mas também o grupo, seja na escola, seja no trabalho, seja em um curso que esteja fazendo, ou em alguma reunião mística, ou seja, tenta de alguma forma manipular os valores das pessoas, que aí é a suposição natural de Escorpião e Touro. Então, nesse nível 1, a pessoa trabalha os valores, manipula os valores das pessoas, mexe no ego, né, na identificação delas com o eu mesmo, né? Faz uma bagunça enorme, até mesmo uma lavagem cerebral às vezes. Então elas têm um poder muito grande, uma necessidade de domínio e têm uma capacidade muito grande de investigar, de ter conhecimento de algumas ferramentas para alcançar o que precisa alcançar, para chegar aonde precisa chegar, né? Usar o lado de Escorpião, que é investigativo, que entra nas entranhas das pessoas, que às vezes até invade a mente das pessoas, aquilo que elas estão pensando, e através dessa atitude, né, conseguem informações valiosas. São muito conquistadores. O signo de Escorpião tem disso, né? Ele conquista, ele hipnotiza, é aquela coisa, né, do hipnotizador de cobras, sabe? A pessoa meio que fica ligada naquela pessoa, né, como se ela tivesse um mistério, algo assim que não se sabe dizer o que é. E aí, né, geralmente acontece das pessoas ficarem meio submissas, né, meio que entregues a esse poder todo de domínio, a essa sedução toda que tem, porque sabem falar bem, tem aquele brilho muito forte que é a quadratura natural de Leão e Escorpião e a quadratura natural também de Aquário, né? Então, além da pessoa ter um brilho pessoal muito grande, ela também tem um poder muito grande sobre as massas. Nesse nível 1 também as pessoas têm uma capacidade muito grande de invadir a intimidade dos outros, de penetrar mesmo na intimidade dos outros. E muitas vezes também manipulam até mesmo essa intimidade. Nesse nível 1 do signo de Escorpião, é bem fácil encontrar manipulação. Às vezes pode ser até sutil a pessoa não perceber que está sendo manipulada, porque tem Touro, que é encantador, tem Leão, que hipnotiza também, né? Que de alguma forma a pessoa se torna um ídolo, a pessoa se torna um deus. Ainda tem um Aquário que parece que está fazendo um bem maior. Só que nesse nível 1, essas quadraturas naturais e oposição estão em desequilíbrio, né? Então a pessoa precisa aprender a utilizar essas energias melhor. Quando ela começa a trabalhar para sair deste nível 1, aí as coisas começam a se equilibrar um pouquinho mais no nível 2, que já eu vou falar. Uma outra característica que as pessoas podem apresentar nesse nível 1 de evolução do signo de Escorpião é o poder de conquistar. Isso aí eles têm demais, que essa quadratura natural de Leão com Escorpião e a oposição com Touro também, né? Então essas pessoas, elas têm um poder incrível de levar na lábia, de se apoderar das pessoas pelo seu magnetismo, pela sua sensualidade, às vezes até pelo seu poder sexual, por essa vibração que geralmente eles têm naturalmente, né? Então vão atraindo e as pessoas se tornam presas fáceis. E geralmente essas pessoas do nível 1 de evolução do signo de Escorpião, elas atraem as vítimas, né? Conquistam e não
não deixam ir, né? Tem aquela questão de posse. Então, às vezes, tem vários amores em cada porto. Então, não permite que uma pessoa, por exemplo, com a qual ela se relacionou, se relacione com outra pessoa. A pessoa tem aquela necessidade de criar uma dependência dela. Seria mais ou menos como montar um harém mesmo, né? De ter ali o domínio das pessoas, sendo homem ou mulher, mas de ter aquelas pessoas ali no seu domínio para chamar de seu, que aí é total possessividade, né? É aquela questão de desequilíbrio mesmo do eixo ali de Escorpião e Touro, que é o eixo do poder, da posse. Então, quando o signo de Escorpião está no nível 1, precisa trabalhar demais essa questão de poder e de posse. E se une, obviamente. Essas pessoas de nível 1 também utilizam seus poderes psíquicos, seus poderes mediúnicos e às vezes seus poderes de magia para ter aquilo que quer, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas com essa energia de nível 1 fazem trabalhos pesados, né? São aquelas histórias que a gente ouve por aí, de não só dentro do candomblé, da Umbanda, que existe magia mesmo, mas às vezes até mesmo em igrejas, né? A gente vê vários rituais com fogo, né? A chama disso, a chama daquilo, vamos jogar o nome da pessoa tal no fogo, em nome de Jesus, né? Ou seja, é utilizar o poder da magia dos 4 elementos, do fogo, da terra, do ar, da água, e ali fazer magia mesmo, né? Então essas pessoas, elas sentem que tem um poder mesmo, né? Que são deuses, leão, né? Aquele Deus cheio de poder, que tem posse, que controla tudo, que controla todos, que controla o universo inteiro, né? Se possível. Aquário, né? Aquário não está vinculado ao universo. Então, eles sentem isso, eles acreditam nisso, né? Então, às vezes, utilizam esses poderes, esses conhecimentos ocultos para chegar onde quer. Tem o conhecimento de magia, tem o conhecimento da alquimia e fazem muita besteira por aí. Então, precisa encontrar o equilíbrio aí e evoluir nessa energia escorpiana. E aí, a gente entra naquela questão que eu falo no vídeo de Escorpião, que tá aqui no izinho para vocês, se vocês quiserem assistir, tá aqui completo, tá? Ele é bem profundo, falando sobre o signo de Escorpião, que eu falo que Escorpião tem 3 animais. O primeiro deles é o próprio escorpião. Então é o que traz o veneno, é o animal que pica tudo e todos que está ao seu redor quando está em perigo. E para não morrer, se pica e morre, né? Se mata, na verdade, como se esse animal quisesse confrontar a morte, dizer, antes de você tirar a minha vida, eu tiro ela. Então o poder está nas minhas mãos, eu vou lá e me pico. E pronto, eu tiro a minha vida. Então é mais ou menos isso, né? Essa energia aí do animal, do primeiro animal do arquétipo de Escorpião. E como que as pessoas se apresentam no segundo nível evolutivo do signo de Escorpião? Já nesse segundo nível, as pessoas começam a passar por profundas transformações, por muitas crises. As pessoas começam a entrar numa confusão mental e emocional, numa confusão de ego, de valores. Olha para a vida, olha para si, olha para o outro, observa o outro e um monte de coisa começa a acontecer na vida da pessoa. E geralmente onde está o signo de Escorpião é onde a pessoa passa por muitas crises, né? Por muitas transformações. E é justamente nessa crise, imagina uma pessoa assim numa areia movediça ou num manguezal, sei lá, num lugar onde ela está afundando, e quanto mais ela esperneia, quanto mais ela se movimenta, quanto mais ela luta contra, quanto mais ela acha que ela tem o poder ali, mais ela afunda, né? E às vezes a pessoa apenas ficando quieta, enchendo os pulmões para que o corpo, né, se eleve naquele lamaçal, né, naquela areia movediça, é só encher os pulmões. É igual quando você está dentro d'água, né, que você está ali, você enche o pulmão e o seu corpo sobe. Você solta o ar, o seu corpo desce. Você enche o pulmão, o corpo sobe. Então é começar a ter consciência de si mesmo, é começar a ter consciência dos seus sentidos, a ter consciência dos seus valores, a ter consciência da sua existência. Então é começar a olhar para si e a honrar quem a pessoa é. Então a crise é muito pessoal, mas a crise, apesar de ser uma crise pessoal que as pessoas passam nesse segundo nível evolutivo do signo de Escorpião, elas passam porque elas observam, elas passam a observar os outros e começam a pesar na balança o que traz honra de verdade para a pessoa, que aí é Leão, essa quadratura natural de Leão. É ter
ter um poder e manipular as pessoas e ser falso, não ser nada verdadeiro, nada original, é dominar uma situação à força, manter as pessoas próximas ou manter um harém porque as pessoas temem você pelo que você é capaz de fazer. O que realmente honra um ser humano? Como que a pessoa pode se libertar nesse segundo nível evolutivo de Escorpião? Ela precisa se libertar das próprias amarras que ela criou para si por uma necessidade de dominar, de manipular, de manter as coisas através do poder. As coisas não são naturais, não são leves, são pesadas, são conduzidas à força, a punho firme, a uma manipulação mental, uma manipulação emocional. As pessoas não são naturais ao redor dela, então ela começa a olhar aquilo e começa, a entrar em muita crise, em crises que transformam. E essa transformação é muito na questão pessoal, é muito nos valores pessoais das pessoas do nível 2. É nesse nível 2 que as pessoas começam também a respeitar a intimidade do outro, a não invadir a intimidade das pessoas. Por exemplo, um namorado ou uma namorada que morre de ciúme e tem ali um programa que consegue descobrir as senhas de todas as redes sociais da pessoa amada, Então, no momento que a pessoa entra ali no computador do namorado ou da namorada, ele tem acesso a essa senha, guarda a senha no computador dele, então ele ou ela tem acesso a todas as redes sociais. Isso é uma invasão de privacidade, E Escorpião tem muito disso. Então Escorpião pode invadir a intimidade das pessoas, as casas das pessoas, os programas das pessoas, as redes sociais das pessoas, as contas bancárias da pessoa, ou seja, eles invadem a intimidade mesmo. E é nesse nível 2 que eles começam a falar, epa, peraí, o que eu ganho com isso? Porque através dessa invasão eles têm acesso a informações que às vezes podem se tornar chantagens no futuro, para manter a pessoa ali presa a ela. Só que a pessoa fica presa a ela por conta de uma chantagem, porque ela sabe de uma informação íntima da pessoa. E aí nesse nível 2 a pessoa começa a ter consciência e percebe que, poxa, o que adianta eu manter alguém à força? Eu quero começar a conquistar esta pessoa, a ter ela perto de mim, porque eu amo essa pessoa, ou esta situação, ou este emprego, ou essa empresa, ou essa sociedade, de forma natural, sem forçar nada. Eu quero que essas pessoas e que essas situações fiquem aqui por vontade própria. Então seria mais ou menos essa consciência que começa a despertar nesse segundo nível. E através de todas essas crises, a pessoa passa por uma transformação profunda no ego dela e nos valores dela e na visão que ela tem das pessoas do mundo. E o animal que representa esse nível 2 do signo de Escorpião é a cobra. Já no nível 3, as pessoas que estão nesse nível já têm total consciência do que é uma transformação. É a cobra que está habituada a trocar a sua pele, então ela já conhece esse processo de transformação e sabe lidar muito bem com ele. E é nesse nível 3 que a pessoa começa realmente a trabalhar o arquétipo de Escorpião, que é valorizar o outro, que é trabalhar na transformação do outro, que é ajudar o outro a encontrar o seu eu, ajudar o outro a encontrar o seu ego, a sua expressão divina, é ajudar o outro a conhecer o seu poder pessoal, o poder da transformação pessoal. É por isso que o signo de Escorpião, de alguma forma, traz para muitas pessoas um poder de cura através de terapias, através de cirurgias, através de diagnósticos, que descobrem coisas ocultas. Ou seja, as pessoas com signo de Escorpião forte geralmente têm esse poder de transformar o outro. Mas para conseguir transformar o outro é preciso que a pessoa passe por uma transformação pessoal também, Ela precisa conhecer o processo da troca de pele da cobra, que não é fácil. E nesse nível 3 é conhecida a história da águia, que a águia arranca suas próprias unhas, arranca suas próprias penas. Eu já ouvi dizer que existem alguns biólogos que dizem que isso não existe, que a águia não faz isso. Aí eu não sei, eu não pesquisei para saber, mas a vida inteira eu ouvi dizer que a águia ela arranca as unhas, ela tira as próprias penas no momento de transformação profunda. Seria até simbologia da fênix. E, obviamente, o terceiro nível seria justamente a fênix, que é a transformação da pessoa. É quando a pessoa realmente renasce da crise que ela passou ali no nível 2 do signo de Escorpião e se transforma em águia no terceiro nível evolutivo de Escorpião. E aí sim, é aquela pessoa que tem uma sabedoria profunda dos mistérios, da magia do mundo, das forças ocultas,
conseguem compreender a morte, não temem a morte de forma alguma, não competem com a morte de forma alguma. Essas pessoas de nível 3 compreendem que todo dia algo em nós morre e algo novo nasce sempre, que a gente está num ciclo constante de renovação, então nada se perde, tudo se transforma. A pessoa do nível 3 começa a se desapegar das coisas, porque sabe que não tem domínio de nada, começa a compreender que quanto menos ela detém o poder sobre os outros, mais livre ela se torna, mais alto ela pode voar como uma águia. Quanto mais as pessoas se apegam e dominam as coisas e querem controlar tudo, mais carga elas carregam nas costas e elas não conseguem voar, elas não conseguem se libertar para se autotransformar e para transformar os outros. Então essas pessoas de nível 3 aprendem a domar o medo da vida e o medo da morte, porque compreendem a vida dentro de todos os ciclos de renascimento que existe e aceitam a morte. As pessoas de nível 3 deixam a morte se aproximar ou levar o que tem que levar. Já o magnetismo e o poder de atração que essa energia traz para as pessoas de nível 3, elas utilizam como exemplo, como um espelho. Olhe para mim, você está vendo o tanto que eu encanto, o quanto que você me admira, o quanto que você quer estar próximo a mim? Entenda, você tem esse poder aí dentro. Você pode trazer esse poder, esse magnetismo para si mesmo. E esse poder está no seu pensamento, está na sua mente. Você pode transformar tudo ao seu redor no momento que você doma a si próprio, no momento que você aprende o seu valor próprio. Então as pessoas nesse nível 3 do signo de Escorpião, elas começam a utilizar esse leão como um grande mestre, como uma pessoa que está ali para dar exemplos. E não simplesmente para ser adorada, idolatrada e amada pelas pessoas. Ela quer que as pessoas se amem, que as pessoas tenham consciência desse valor e desse brilho pessoal, que dominem os seus sentidos, que dominem o seu poder de persuasão, o seu poder de transformação. E essa transformação começa lá dentro. Então, nesse nível 3, essas pessoas estão aí para ajudar, para orientar, para mostrar o caminho, para dizer mais ou menos qual o norte, o que está por vir, que aí é o domínio dessa quadratura de Aquário, que é essa capacidade de prever, de sentir, de ver as tendências e de transformar as pessoas dentro daquilo que está por vir para ela. Por isso que essa energia escorpiana trabalha muito também com astrologia, com assuntos místicos e às vezes até de previsão, tarô, essas coisas, né? Porque eles aprendem nesses níveis evolutivos a dominar este poder também de previsão, das mensagens, deste conhecimento que eles trazem, que é bem oculto. Muitas pessoas não sabem o poder mental que a energia escorpiana traz. Então esses foram os 3 níveis do signo de Escorpião, lembrando que não existem só esses, existem outros níveis e existem outras interpretações também. Aqui eu só estou dando alguns exemplos e lembrando que todos nós temos o signo de Escorpião no mapa, então todos nós podemos apresentar estes 3 níveis dentro do setor aonde a gente traz essa energia escorpiana. E aí a gente tem que analisar esse setor, tem que observar os planetas que estão ali, os aspectos que ocorrem, a gente tem que olhar para Plutão, a gente tem que olhar para Marte, que são os 2 planetas regentes de Escorpião, ver aonde eles estão e dentro do mapa fazer a conexão com essas informações todas que foram passadas no vídeo e ver em qual nível provável você está, como você pode passar de um nível 1 para o nível 2 naquele setor, como você pode passar de um nível 2 para o nível 3, caso você esteja no nível 2. A mensagem desse vídeo é que todos nós temos a chance de evoluir nessas energias. Quando a gente consegue trabalhar as quadraturas naturais dessa energia escorpiana, quando a gente consegue domar o oposto complementar de Escorpião, que é Touro, a gente consegue elevar o nível dessa energia, a gente começa a compreender melhor e a utilizar melhor essa energia no nosso mapa. E essa é a intenção desse vídeo, é que a gente consiga sempre evoluir de alguma forma, melhorar de alguma forma. E aqui eu dou só algumas dicas. O importante é vocês continuarem pesquisando, continuarem se informando e, obviamente, se autoanalisando, se autotransformando. Como vocês podem ver, né? Escorpião é um signo que está tão voltado para o outro, para os valores dos outros, mas a gente vê que, de alguma forma, esse signo de Escorpião tem muito a ver com os próprios valores e com o próprio ego, né? Com o poder pessoal. E a gente vê nas quadraturas e na oposição aí que ele traz muito essa questão pessoal para si, né? É por isso que ele passa
por tantas crises, porque ele precisa realmente ultrapassar essas barreiras do ego de leão, do apego de touro e dos ideais de aquário, para poder assim alcançar o outro e transformar o outro. A gente só consegue transformar uma coisa fora de nós quando já dominamos o nosso animal interior, né? Então é mais ou menos isso que o escorpião pede nesses 3 níveis aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, esse roxinho que tá aí é para que você se inscreva, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E esses vídeos na tela são algumas sugestões para os estudos de vocês. Nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!